Mais notícias de hoje, 18 de setembro, já está começando. Vamos aos destaques do dia. Feminicídio. Mulher morre depois de ser espancada dentro de casa em Paraguaçu, no sul do estado. O motivo do crime ainda é um mistério. O povo tá tudo baqueado, né? Porque aconteceu uma tragédia dessa com uma pessoa humilde igual ela. O povo ficou tudo triste aqui na rua, né? Em Montes Claros, mecânico é ferido depois de cair de uma maca em um hospital. A família alega negligência médica. Sinto assim muito constrangido, né? Porque o tanto que a gente anda trabalhando, né? E no decorrer de uma situação dessa, assim, a gente fica aí inválido. E na Semana Nacional do Trânsito, Corpo de Bombeiros em Juiz de Fora simula resgate à vítima de acidente. A demonstração foi aberta ao público. Todos têm que ter consciência no trânsito que é para evitar os acidentes. E eles, graças a Deus, eles estão diminuindo. Nós estamos ao vivo para todo o estado de Minas Gerais, agora são 18 horas e 53 minutos e o Mais Notícias desta terça-feira começa mostrando que uma mulher foi morta em Paraguaçu, no sul de Minas. Segundo a polícia militar, o marido dela contou que teria ouvido gritos e quando chegou a um dos quartos teria encontrado a vítima ferida e desacordada. Ele ainda teria contado aos militares que viu uma mulher fugindo pela janela. Logo pela manhã, rua movimentada. Em frente à casa, o filho da vítima lamentava a perda da mãe. Sem condições de falar, ele preferiu não dar entrevista. Aparecida Alves da Silva era aposentada, tinha 51 anos. Ela foi assassinada enquanto dormia. Tem uma mulher sem problema, nunca deu problema para ninguém. Gente humilde demais e aconteceu um fato desse aí. O povo tá tudo baqueado, né? Porque aconteceu uma tragédia dessa com uma pessoa humilde igual ela. O povo ficou tudo triste aqui na rua, né? O crime aconteceu nesta casa, no bairro Colina Vale do Sol, em Paraguaçu, no sul de Minas. Primeiramente foi uma ambulância lá e constatou que essa vítima estaria sem sinais vitais e a partir daí nos acionou e desencadeou todo o processo de investigação, né? De preservação do local para posterior investigação. Em junho deste ano, Aparecida registrou um boletim de ocorrência, onde alegava ter sido abusada sexualmente pelo genro. O rapaz, de 22 anos, até hoje não foi encontrado pela polícia. Mas, de acordo com os familiares, durante esse tempo, ele não deu sossego para a aposentada. Ela foi vítima de um abuso sexual na própria casa. E de lá para cá, parece que veio recebendo ameaça para retirar o BO. A casa é muito simples, são apenas 4 cômodos. Aqui viviam a Aparecida, o marido e, eventualmente, o filho, que trabalha fora, por isso poucas vezes vinha dormir aqui. Apesar disso, sempre foi a pessoa da família com quem a Aparecida mais teve proximidade. Os dois se falavam praticamente o dia todo. E o último contato que ela teve com o filho foi algumas horas antes do crime acontecer. Para o sobrinho, o crime foi planejado para acontecer justamente no dia em que o filho de Aparecida não estava em casa. Eu acho que a gente está vigiando ele, porque ele não estava aqui, saiu ir para ajudar o compadre dele lá em Varginha, lá na obra lá, aproveitaram a situação e fizeram o que fizeram. Aqui no quarto da Aparecida é até difícil a gente mostrar alguma coisa. A cena é muito forte, é muito pesado o que a gente vê daqui. Então o que nós conseguimos mostrar, o que nós podemos mostrar é apenas a cama, olha, quebrada. O que indica que houve algum tipo de luta corporal, que a Aparecida pode ter tentado se defender, pode ter lutado para sobreviver. O marido da Aparecida, que dormia aqui neste quarto, ouviu os gritos da esposa, mas ele pensou que ela estivesse passando mal e resolveu sair para pedir ajuda. Ele chegou a contar para a polícia que viu uma mulher loira de roupa branca pulando a janela.
No entanto, pessoas próximas à família aqui contam que já há algum tempo ele vem sofrendo com transtornos mentais e que fica muito difícil saber se o que ele diz procede ou não. Felizmente, há alguns meses já ele está andando para a rua, já vagando, pedindo ajuda e as pessoas do postinho da saúde já mental estão encaminhando ele para a internação, no caso, esperando uma vaga urgente para ele. Uma ambulância chegou a ir até a casa para prestar os primeiros socorros, mas a aposentada já estava morta. No boletim de ocorrência está registrado que a polícia constatou no local que a vítima foi morta com um corte no pescoço. O caso agora vai ser investigado pela Polícia Civil de Paraguaçu. O Ministério Público e a Polícia Militar do Norte de Minas, de Montes Claros, apresentaram os resultados da primeira fase da Operação Carne Segura, deflagrada no norte do estado. O objetivo da operação foi combater o abate clandestino de animais e também o transporte e a comercialização de carnes de origem ilegal. De acordo com o Ministério Público, 4 mandados de busca e apreensão foram cumpridos em Montes Claros e também em Glaucilândia. Durante a operação, couros de animais, facas e queijos sem procedência foram apreendidos. O promotor de justiça Felipe Caires e a major da Polícia Militar Graciele Rodrigues comentaram os resultados. Segundo os órgãos de fiscalização sanitária, o IMA, a Vigilância Sanitária, eles têm constatado que a incidência do comércio clandestino de carne na região de Montes Claros tem aumentado nos últimos anos. Apesar de nós, felizmente, já estarmos dotados aqui de abatedouros legalizados e estruturados, que poderiam atender a demanda da população sem que se recorresse a qualquer comércio ou abate clandestino de carne. Então, por conta disso, nós iniciamos um trabalho de repressão a esse comércio clandestino que ameaça a saúde da população, acarreta também sonegação de imposto, e prejudica o produto cultural que é a carne do norte de Minas. Nessa primeira fase, nas câmaras frias suspeitas e nos abatedouros suspeitos. E a partir de agora, em datas surpresa, nós faremos fiscalizações também nos açougues e supermercados aqui da cidade. Além de providenciar, no âmbito das rodovias, as blitzes de trânsito que averiguavam os caminhões, os veículos que transportavam animais sem nota e também, eventualmente, carnes abatidas, que eram o foco, o alvo iminente da operação, ainda a Polícia Militar foi até abatedouros e câmaras frias fazer o devido cumprimento dos mandados de busca e apreensão nestes locais. Então, a atuação da Polícia Militar veio no sentido de garantir aos órgãos fiscalizadores, como o IMA, garantir o seu poder de polícia para que ações pudessem ser tomadas no sentido de coibir essa prática ilegal. O abate, o armazenamento, a comercialização irregulares de carne, de leite, de derivados do leite, pode trazer vários problemas para a saúde. São produtos que estão sob a jurisprudência do governo federal, sob a fiscalização do governo federal, do IMA e de outros órgãos também, do Inmetro, por exemplo, e que há seríssimas regras a serem seguidas para evitar que esses produtos cheguem ao consumidor contaminados. Se você comprar só porque está mais barato de um abate clandestino, o risco de estar levando para dentro da sua casa doenças, por exemplo, como a tuberculose bovina, que é uma doença de alcance mundial e é grave, pode causar morte. Então, tem que se levar a sério esse tipo de ação do Ministério Público e da Polícia Militar, porque essas ações elas não são para coibir a venda de coitadinhos que estão querendo vender mais barato para o público. Eles estão atrás de criminosos que podem estar colocando a saúde da sua família em risco. Um educandário em Juiz de Fora foi invadido por um homem hoje de madrugada no bairro Carlos Chagas. Segundo a Polícia Militar, o criminoso estava armado com uma tesoura e agrediu uma funcionária e também um interno. O educandário Carlos Chagas fica na zona norte de Juiz de Fora. A Associação Assistencial Beneficente atende pessoas com deficiência mental. O roubo foi praticado durante a madrugada. Os administradores do educandário acreditam que o bandido tenha passado por aqui. Ele forçou o portão lateral e teve acesso a um ambiente onde antes funcionava a central de gás. A pedido dos bombeiros, ela foi mudada para uma estrutura mais moderna. Assim que chegou aqui, o ladrão desmontou todo o encanamento. Com isso, o gás que estava nos 4 botijões vazou. Quando os funcionários chegaram, eles encontraram essa sacola. Aqui estão
os canos que têm cobre e foram retirados. Eles estavam prontos para ser levados. O bandido também tentou usar essa barra de ferro para arrombar a porta da cozinha. Ela ficou bem amassada, mas ele não conseguiu passar por aqui. Então, pulou esse muro e teve acesso a uma porta nos fundos. A central de gás eu acho que foi o maior prejuízo nosso, né? Foi toda a tubulação de cobre, as mangueiras arrebentadas. Num primeiro momento, o técnico já falou que vai levar uma semana, porque vai ter que embutir todos esses canos, quebrar a parede, e para refazer todo o serviço. Então, é no mínimo uma semana de obra para recuperar a central de gás nossa. Depois de passar pela horta, ele veio por esse corredor, arrombou o portão e teve acesso à parte interna do educandário. Essa porta foi destruída. Aqui dentro estavam vários materiais de uso do educandário, ferramentas. Essa outra porta também, um outro quartinho de materiais e de ferramentas, também foi arrombado e só depois o bandido seguiu pelo corredor para ter acesso à porta que daria entrada à parte onde ficam os escritórios da administração e também as enfermarias, a cozinha. Ele passou por todo esse trecho por volta de 3 horas da madrugada e conseguiu chegar até essa porta aqui. Arrombou o cadeado e entrou. Aqui ele começou a destruição. Mais um portão de ferro foi arrombado e ele teve acesso às outras portas de madeira da secretaria e da sala de administração. As fotos tiradas pela administração mostram o que sobrou da porta da secretaria. Documentos e vários objetos ficaram jogados pelo chão, espalhados em cima das mesas. Pela manhã, tudo já foi arrumado. E o que chama a atenção dos funcionários é que os computadores, a impressora, nada disso foi levado. Só de posse aqui já estamos gastando mais de R$500 com porta, fechadura. Todos os documentos espalhados, o arquivo nosso de mais de 2 anos, prestações de conta nossa, tudo jogado pelo chão, mas graças a Deus parece que não sumiu nenhum documento, a gente conseguiu salvar os documentos, mas o estrago é muito grande, mesa quebrada, cadeira. Ele fez um estrago bem feio. A instituição tem hoje 27 internos com idades entre 20 e 56 anos. A maioria dorme nos quartos nesse corredor. Com o barulho das portas sendo arrombadas, algumas pessoas saíram para ver o que estava acontecendo. Uma funcionária que passa a noite aqui foi agredida. Batendo nela, chegou a pisar nela bastante. E foi quando um dos nossos acolhidos, o Paulinho, avançou em cima dele para tentar impedir. Ele deu uma tesourada no rosto do Paulinho, mas foi superficial, graças a Deus. O ladrão também ameaçou uma interna. Ele tentou abusar também de uma acolhida nossa, mas graças a Deus não finalizou o serviço, não. O educandário precisa de ajuda para repor o que foi destruído. As vítimas não reconheceram o criminoso. Mário pede que quem souber a identidade do ladrão, que denuncie. Se a população souber de alguma coisa, comunicar para a gente, porque os roubos acontecem normalmente. Em 3 em 3 meses roubam fios de cobre e tudo, mas esse agora partiu, foi além mesmo do limite, ao ponto de agredir, é um perigo danado. Realmente a gente depende da população para ajudar a gente a ter um pouco de segurança. Depois de 24 dias internado, o cabo Fredson Ataíde Lopes de Oliveira, de 47 anos, recebeu alta hospitalar. Hoje à tarde, ao chegar em casa em Montes Claros, ele foi recebido por colegas de trabalho que fizeram uma homenagem. No fim do mês passado, nós mostramos aqui no Mais Notícias que o policial militar ficou ferido depois de uma troca de tiros com um suspeito de tráfico de drogas. Durante a ação, o cabo Fredson foi baleado no ombro. O suspeito de ter atirado contra o militar é Ednardo Lopes, de 30 anos. Ele também foi baleado e morreu no hospital. Agora nós vamos a outras notícias de destaque dessa terça-feira em Minas Gerais. Um supermercado aqui de Uberlândia foi alvo dos criminosos pela 2ª vez em um mês. Ontem, 2 homens entraram armados no estabelecimento, ameaçaram e roubaram funcionários e clientes. Vídeos das câmeras de segurança mostram toda a ação.
Os criminosos chegam e mandam que as vítimas se deitem no chão. Algumas delas são empurradas. Depois de cometer o crime, os 2 homens fogem e até o momento não foram localizados. De Uberlândia, Tarsis Duarte. 9 adolescentes suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas, roubos e outros crimes foram apreendidos pelas polícias militar e civil em uma operação no aglomerado da Serra, na região centro-sul da capital. 90 policiais ocuparam as 8 vilas que formam o aglomerado. 28 mandados de busca e apreensão foram cumpridos. Os adolescentes que conseguiram escapar ainda são procurados pela polícia. Um radiocomunicador, uma pequena quantidade de drogas e cerca de R$500 em dinheiro foram apreendidos na operação. De Belo Horizonte, Vinícius Araújo. Agora o nosso noticiário de economia. Na semana passada você viu aqui no Mais Notícias que o café da manhã do brasileiro ficou mais caro. E o principal responsável por isso foi o leite, que nos últimos 12 meses teve um aumento de 28%. Mas hoje você vai ver que o vilão da vez, o vilão da semana, é o pãozinho francês. O preço do pão e das massas subiu 10% nos últimos 2 meses. Esse aumento já é 40 vezes maior do que a inflação no mesmo período e a culpa é do trigo. Nos pães que saem quentinhos em cada fornada, uma preocupação para quem não aguenta mais tanto aumento. Seria tranquilo se tudo realmente aumentasse, inclusive nosso salário, né? E o Paulo tem razão para o desabafo. É que tomar café da manhã está mais caro. E o vilão desta vez está aqui, nessa bacia de farinha de trigo, o principal ingrediente do pãozinho. O pão na chapa que José pede todo dia chega ainda mais salgado, 20 centavos mais caro. Pequenos aumentos imperceptíveis. Pequenos aumentos somados também imperceptíveis. Na maioria das vezes, o cliente só percebe que o preço aumentou quando chega aqui no caixa. Nessa padaria que fica em São Paulo, o quilo do pãozinho francês passou a custar R$1 a mais. A explicação para essa inflação nos alimentos à base de trigo, como massas, biscoitos, além da própria farinha, é a dependência externa que o Brasil tem do produto. 80% do grão do trigo vem da Argentina. Além disso, as oscilações do dólar e os reajustes nas contas de luz, água e gás também contribuíram para o aumento no preço final ao consumidor. Se aumentou a farinha, eu já estou com preço alto, mas a gente não segura o máximo que pode para o cliente, porque se for repassar cada vez que aumentar a farinha, aí o cliente não vem mais comprar pão, né? Para os especialistas, se o mercado internacional, principalmente da Argentina, que enfrenta uma crise econômica, continuar oscilando e o câmbio aqui no Brasil permanecer em alta, os preços podem aumentar ainda mais. Eu acredito que as pessoas acabam substituindo o pão, não deixam de consumir, mas substituem. Agora uma boa notícia para quem precisa de emprego, e são muitos, 16 milhões de desempregados só no Brasil. Já estão abertas as contratações temporárias para o período do Natal. Nesse ano a expectativa é de que a oferta de emprego seja 30% maior que a do ano passado. Janaína trabalhava como auxiliar administrativo, ficou desempregada e hoje tenta uma vaga na mesma área. Enquanto não consegue, participa das seleções que encontra na internet. Tem muita vaga temporária, a gente pode ser efetivada, então fica mais fácil, né? As salas de recrutamento ficam cheias e muita gente aproveita a oportunidade para, quem sabe, garantir um emprego fixo. A gente sempre aconselha que ele entre nas empresas e tente trabalhar da melhor forma possível,
porque mais de 40% dessas pessoas são efetivadas depois do trabalho temporário. A Associação Brasileira de Recursos Humanos estima que a oferta de empregos temporários para o Natal deste ano seja 30% maior que no ano passado. Nesta empresa, as contratações já começaram e o setor de call center é o que mais precisa de funcionários. O mercado está bem aquecido no nosso segmento, que são colchões, e estamos contratando bem, em um aumento de 56% do ano passado para esse ano em contratações. Beatriz entrou como temporária na empresa, passou pelo período de experiência e hoje está efetivada no setor de telemarketing. Desde o primeiro momento, ela encarou a vaga como uma boa oportunidade de voltar ao mercado e focou nas qualidades que a empresa prioriza nos funcionários. Aqui eles contam muito a sua pontualidade, que é você não faltar, você sempre chegar no horário, então eu sempre corri atrás para fazer isso. E a gente sempre tenta passar para esses novos profissionais que eles se dediquem, que eles busquem o aprendizado, que eles tenham disciplina no dia a dia quanto aos horários, a dedicação mesmo, né, fundamental para se manter na empresa. Faltando 3 semanas para o primeiro turno, nova pesquisa Real Time Big Data feita com exclusividade para a Record TV mostra como está a disputa ao governo de Minas. A pesquisa mostra que Antônio Anastasia subiu de 27% para 35% das intenções de voto. O governador Fernando Pimentel, do PT, também cresceu. Foi de 17% para 22%. Em terceiro está Romeu Zema Neto, do Novo, que foi de 3% para 9%. João Batista Mares Guia, da Rede, foi de 1% para 2%. Adalclever Lopes, do MDB, entrou na disputa com a desistência de Márcio Lacerda. Ele aparece pela primeira vez na pesquisa e tem 2%. Os outros candidatos têm agora 1%. Brancos e nulos caíram de 29% para 18%. E os indecisos foram de 23% para 11%. O Instituto Real Time Big Data simulou um cenário de segundo turno. Anastasia tem 47% contra 28% de Pimentel. Brancos e nulos somam 17% e os indecisos são 8%. A pesquisa também mostra que Fernando Pimentel tem 52% de rejeição. Antônio Anastasia é rejeitado por 34%. Zema Neto tem 27% de rejeição. Adalclever Lopes e Dirlene Marques, do PSOL, têm 25%. 3 candidatos, João Batista Mares Guia, Jordano Metalúrgico, do PSTU, e Alexandre Flack, do PCO, têm o mesmo índice de rejeição, 24%. Claudinei Dulim, do Avante, tem 23%. Bom, a pesquisa ouviu 2.500 pessoas entre os dias 14 e 15 de setembro. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos e o nível de confiança é de 95%. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral. Só lembrando para você que está em casa que no dia 29 de setembro, sábado, sem ser sábado agora, o próximo sábado, é o debate dos candidatos ao governo do estado, aqui pela Record TV, pela Rede Mais. Nós vamos transmitir o debate na íntegra. Isso é um sábado e o debate começa a partir de 1h da tarde. Você já acompanha a movimentação nos estúdios da Record TV lá em Belo Horizonte. Nós estaremos lá e vamos acompanhar e transmitir na íntegra para você. Esse debate é o último dos debates que dá para tirar as dúvidas que faltam aí. A gente viu que a quantidade de indecisos, de brancos e nulos é enorme. Se alguém quiser manter ou se alguém quiser mudar alguma coisa, é bom que acompanhe esses debates para resolver na hora do voto, no dia 7 de outubro. Nós vamos ver agora a agenda de amanhã dos candidatos ao governo de Minas. Claudinei Dulim, do Avante. À noite participa de sabatina promovida pela Federaminas em Belo Horizonte. Romeu Zema, do Novo. De manhã se reúne com lideranças na FUMESC, dá entrevista para uma rádio e faz caminhada em Machado. Depois viaja para Campestre e se reúne com lideranças. À tarde, dá entrevista para uma rádio em Campestre e em seguida viaja para Poços de Caldas, onde almoça com apoiadores, faz caminhada e se reúne com lideranças. No fim da tarde, se encontra com a imprensa. À noite, visita a feira de rua na Praça João Pinheiro, em Pouso Alegre. Antônio Anastasia, da coligação Reconstruir Minas. De manhã, se encontra com representantes da área do turismo na Associação Brasileira dos Agentes de Viagens em Belo Horizonte. À tarde, se encontra com lideranças na companhia do candidato à presidência Geraldo Alckmin e a vice Ana Amélia. E à noite, eles se encontram com lideranças em Juiz de Fora.
João Batista Marisguia da Rede. De manhã, visita a Serra do Gandarela, em Rio Acima. À tarde, participa do Fórum Mineiro de Comitês de Bacias Hidrográficas na Aceminas, em Belo Horizonte. E depois, participa de sabatina para um jornal na capital. À noite, participa de sabatina promovida pela Intersindical Minas Gerais, também em Belo Horizonte. Dirlene Marques, da coligação Frente Minas Socialista. De manhã, dá entrevista para uma emissora de TV em Barbacena. À tarde, almoça com apoiadores e se reúne com militantes em Juiz de Fora. E à noite, participa de uma roda de conversa sobre o plano de governo, também em Juiz de Fora. Jordano Metalúrgico, do PSTU. À tarde, dá entrevista para um site e 2 jornais em Belo Horizonte. À noite, participa de sabatina promovida pela Intersindical Minas Gerais e dá entrevista para uma rádio na capital. Alexandre Domingues, do PCO. De manhã, dá entrevista para uma rádio em Belo Horizonte. À tarde, dá entrevista para um jornal, também na capital. Outros candidatos divulgaram a agenda no fim da tarde. Adalclever Lopes, da coligação Minas Tem Jeito, de manhã visita um shopping em Belo Horizonte. À tarde, se encontra com representantes do Sindicato dos Especialistas em Políticas Públicas e Gestão Governamental, além de alunos e ex-alunos de uma escola da Fundação João Pinheiro, isso também em Belo Horizonte. Fernando Pimentel, da coligação Do Lado do Povo, de manhã se encontra com o grupo de juventude em Belo Horizonte. À noite, dá entrevista para um site também na capital. Previsão do tempo e a gente volta depois do intervalo. Começou hoje em todo o país a Semana Nacional do Trânsito, que acontece desde 1987 e tem o objetivo de conscientizar motoristas e também os pedestres sobre os riscos de acidentes. Em Minas Gerais, até agosto desse ano, foram registradas quase 129 mil batidas com automóveis e mais de 1.700 atropelamentos. Quando o assunto é embriaguez ao volante, um acessório de tecnologia alemã está sendo utilizado para mostrar os efeitos causados pelo consumo de bebidas alcoólicas. A pessoa coloca os óculos, tenta caminhar em linha reta e fazer zigue-zague entre os cones. Parece fácil, mas não é. Repare nesta mulher. Ela teve muita dificuldade. Saiu fora da linha e trombou nos obstáculos. Qual foi a sensação? De estar trêbada, não bêbada, trêbada. É assustador? Muito, muito assustador. A ação promovida em Betim, na região metropolitana da capital, tem caráter educativo. O acessório de tecnologia alemã simula os efeitos causados pela bebida. Ele diminui a visão, diminui os reflexos e também o raciocínio lógico. E nós estamos com esse projeto para sensibilizar a todos os cidadãos que é necessário a responsabilidade, a gentileza no trânsito, o respeito ao pedestre. Kleber achou que seria tranquilo, mas a redução da visão e a perda da coordenação motora o deixaram assustado. Muito perigoso, não tá doido, ó. A sensação é horrível. É de quem, como que se eu tivesse bebido e muito. Nesses casos que a gente mostrou, as pessoas estão completamente sóbrias e por isso conseguem perceber nitidamente os efeitos do álcool no organismo. Os riscos da combinação perigosa, bebida e volante, são apenas um dos alertas nessa Semana Nacional de Trânsito, que vai até o dia 25 de setembro. Dados da Polícia Militar apontam que em Minas Gerais, no ano de 2017, ocorreram 208.098 acidentes de trânsito envolvendo automóveis. Em 2018, até o mês de agosto, foram 128.910 registros. O número de atropelamentos no estado também assusta. Em 2017, foram 2.540 casos e neste ano foram 1.717.
Vale lembrar que dirigir embriagado é crime. A penalidade vai de 6 meses a 3 anos de detenção. A multa é de R$ 2.934,70. O motorista ainda tem a carteira suspensa e fica, consequentemente, proibido de dirigir. É por isso que ações como essa ajudam a população a repensar a atitude no trânsito, principalmente quando se está alcoolizado. Do jeito que põe esse óculos, perde a noção mesmo. Aí o negócio fica um absurdo. A lei seca conseguiu diminuir 2,5% de um modo geral no país o número de acidentes com vítimas no trânsito, especialmente provocados por uso de bebida alcoólica. É um avanço da lei seca, especialmente do encrudecimento da lei nos últimos anos, quando aumentou a pena para quem for pego dirigindo. Mas ainda tem um probleminha, que é aquela dificuldade do policial que para uma pessoa alcoolizada no trânsito de provar que ela está alcoolizada, já que no Brasil existe essa história de que a pessoa não pode produzir provas contra si mesma, então ela pode andar por aí dirigindo bêbado e se recusar a fazer o teste do bafômetro. A vantagem hoje é que o policial pode levá-la detida e ela ser obrigada a fazer o exame de sangue e ter também os sinais correspondentes avaliados pelo policial para ser autuada por direção com embriaguez ao volante. Mas enfim, isso ainda é incipiente e essa diminuição no número de acidentes poderia ser muito maior se a lei fosse um pouquinho mais rigorosa. Ainda falando da questão do trânsito, um levantamento feito pela Secretaria de Transporte e Trânsito de Juiz de Fora aponta que o número de acidentes diminuiu 19% nos últimos 3 anos, mas a estatística é diferente para acidentes com mortes. Houve um aumento de 36% nesse mesmo período, ou seja, diminuíram-se o número de acidentes, mas se aumentou a violência desses acidentes, que causa mais mortes. Para dar início à Semana Nacional do Trânsito, o Corpo de Bombeiros de Juiz de Fora simulou o resgate a uma vítima de acidente. A demonstração foi aberta ao público. Ao longo dessa semana, os motoristas e pedestres poderão acompanhar várias ações de conscientização. A Semana Nacional do Trânsito começou em Juiz de Fora com uma simulação de socorro à vítima de acidente de trânsito. Os bombeiros reproduziram uma cena em que o carro ficou com o teto amassado e o motorista preso às ferragens. Para fazer a remoção, foi preciso retirar os vidros e cortar a lataria. O ferido foi imobilizado e retirado com cuidado. Os bombeiros mostraram para o público que acompanhou a simulação a importância do socorro correto. Acionar o socorro, através do telefone 193 o mais rápido possível. Não tentar uma ação heróica aí de tentar salvar as pessoas, porque tem muitos riscos associados nesse tipo de acidente automobilístico. Eugênia aproveitou a simulação para explicar ao filho quais os cuidados necessários no trânsito. Eu mostro, ensino, a atravessar a rua também a gente ensina e ele... Desde pequeno tem que aprender. O tema da Semana Nacional de Trânsito deste ano é Nós Somos o Trânsito. Um lembrete de que a segurança depende de todos. Helenilson sabe que o resultado da imprudência pode ser fatal. O comerciante ainda não conseguiu aceitar a morte do irmão dele. Luiz Eduardo Corrêa Barreto tinha 43 anos e era enfermeiro-chefe na Santa Casa de Juiz de Fora. Em março deste ano, ele voltava para casa de moto quando foi atingido por um carro que invadiu a contramão. A vítima foi socorrida e morreu ao dar entrada no hospital onde trabalhava. O motorista do carro fugiu sem prestar socorro, mas foi seguido por testemunhas. Ele foi preso pela Polícia Militar, já que foi confirmada embriaguez. Helenilson conta que a família ainda tem dificuldades para se recuperar da perda de Luiz Eduardo. Na Semana do Trânsito, ele faz um apelo para evitar que outras pessoas passem pelo mesmo sofrimento. E não adianta tomar um copinho, uma latinha de cerveja, mas a destruição é tão grande, tamanha é a destruição que a gente não tem como mensurar com palavras isso. A dor é muito forte. Luiz Eduardo entrou para uma estatística que preocupa. O número de mortes no trânsito em Juiz de Fora aumentou. Segundo a Polícia Militar, de janeiro a julho de 2016, 11 pessoas morreram em acidentes. No mesmo período do ano passado, o índice caiu para 10 e voltou a subir neste ano. Nos 7 primeiros meses de 2018, foram 15 registros. Os acidentes estão mais violentos, mas menos frequentes. Um levantamento da PM mostrou uma redução no número de registros. Em 2016, foram 1.302 casos entre janeiro e julho. Em 2017, foram 1.272 registros. No mesmo período deste ano, o índice caiu para 1.053 ocorrências, uma queda de 19% em relação aos anos anteriores. Já a estatística de embriaguez ao volante teve queda de 32%.
10%. Nos 7 primeiros meses de 2016, foram 25 registros. No mesmo período do ano passado, esse número caiu para 21 e 17 ocorrências em 2018. Para o secretário de Transporte e Trânsito de Juiz de Fora, a redução nas estatísticas está ligada à fiscalização. O aumento da fiscalização comprovadamente reduz os riscos de acidente, a gente tem notado isso inclusive nas nossas estatísticas, e a gente tem que desmistificar a questão da indústria da multa. O que a gente trabalha é com a indústria da vida. Quanto menos acidentes, menor o número de mortes, menor o número de sequelados, vítimas.